Vamos então dar continuidade ao capítulo 13 do livro português Contexto, Interlocução e Sentido, capítulo 13 sobre oralidade escrita, né? Então, as autoras, né, trazem as convenções da escrita, né? Então, aqui temos um texto, algumas questões que depois vão ficar disponíveis, vocês podem fazer, ok? Mas para nós agora o que interessa é o conceito de ortografia. Então, o que é ortografia, né? Ortos, em termos de etimologia da palavra, ou seja, de onde essa palavra surgiu. Ortos do grego significa reto, direto, correto. Grafia também do grego significa escrita. Então, a escrita correta, a escrita reta, a escrita direta, uma escrita satisfatória, uma escrita que é correta e cumpre o seu papel, a sua funcionalidade. Porque todo aquele texto escrito, produzido de maneira correta, seguindo as normas, que são aquelas orientações já neutras, pré-estabelecidas para que você se comunique bem ou escreva bem, então é feito com ou existe dentro do sistema para o bem da produção escrita. A ortografia de uma língua, portanto, é o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa para a grafia correta das palavras, o uso de acentos, da crase e dos sinais de pontuação. Então, a ortografia contempla o bom acentuar, escrever corretamente as palavras e a crase e a utilização adequada dos sinais de pontuação. Quando a gente viu lá no início do capítulo aquela mensagem pendurada na traseira do caminhão, nós percebemos que não foi obedecido ali regras de sintaxe, que é a posição das palavras numa ordem direta na frase, né? Nós não conseguimos observar a grafia correta das palavras, porque estava bem confuso, né? Para a gente entender o que aquele caminhoneiro queria dizer. O uso de acentos, muito menos, a gente não viu na palavra difícil, né? Por exemplo, não tinha, a escritura estava errada ou inadequada, de acordo com o que é o padrão, a norma, e não tinha acento. A crase, não observamos que não era o caso. Sinais de pontuação também não tinha, né? Então, a gente percebe que a confusão da produção escrita materializada naquela traseira daquele caminhão, aquela confusão que a gente não sabe até que ponto é uma confusão também mental, porque as ideias podem estar confusas e já não saem da maneira como deveriam sair, porque não se teve um processo de alfabetização, escolarização adequado, enfim, né? Não teríamos que pesquisar mais profundamente para saber, mas enfim, há casos graves de ortografia naquela mensagem. A convenção ortográfica, então, que é a escrita da língua portuguesa, né? Ela vai ser estabelecida por essa convenção, essa normativa, que vai usar 26 letras para escrever todas as palavras da nossa língua. Então, é o nosso alfabeto, né? Essas 26 letras foram com pequenas modificações emprestadas do alfabeto latino. Então, o português ele tem uma afinidade muito grande, a sua origem em si, né? Ela vem do latim. As letras K, W e Y são empregadas para grafar nomes próprios estrangeiros, algumas siglas e abreviaturas. Então, foram inseridas no nosso alfabeto, mas elas têm utilidade e funcionalidade porque a gente utiliza, sim, né, para nomes estrangeiros, siglas, abreviaturas, auxilia então na escritura, né? Então, são 3 letras também que estão no nosso alfabeto. Para representar os fonemas do português, usamos também o cedilha, que expressa na escrita de determinadas palavras o fonema S, antes das letras A, O e U. O til também é usado sobre as vogais para indicar nasalidade. Então, são outras marcas, né, na língua portuguesa que são importantes e que a gente tem que conhecer, tem que identificar quando lê os textos e saber usar adequadamente,
certo? Então, aqui do ladinho, ó, que lembre-se, a gente tem que lembrar que o dígrafo é o grupo de duas letras usadas para representar um único fonema. O que são dígrafos que vocês viram lá no fundamental? Os dígrafos em português são as sequências, né? RR, SS, NH, LH, SC, S cedilha, XC, GU, QU, entre outras. Então, nós temos aqui esses dígrafos, e por que eles já estão aqui? Uma nota para se lembrar, porque logo, logo nós vamos precisar deles, né? Os dígrafos, então, eles fazem parte, o conhecimento dos dígrafos, a utilização correta, a orientação de como se usar corretamente, vem tudo do contexto da ortografia, ok? Então, lá no fundamental que você aprendeu, né, as regras de divisão silábica dos dígrafos, né, que então os dois R's quando chegou no final da linha nunca ficam juntos, e sim, você coloca o traço e depois o outro R na sequência. Então quer dizer que os dígrafos eles surgem no contexto de aprendizagem bastante cedo para nós, para a gente conhecê-los, identificá-los, a gente reproduzi-los e saber como fazer o uso correto das regras de divisão silábica, né? Então, tudo isso faz parte das convenções da escrita, né? Então, a nossa oralidade, que é mais fluida e é mais livre, né? Em termos de normas, na fala, no caso da escrita, nós já temos muitas regras, bastantes regras que nós temos que cuidar para poder produzir um texto adequadamente. E essa produção textual, que exige um esforço enorme, né, de aprendizagem, estudo, dedicação, leitura, produção, repetição, é um processo longo de aquisição, pessoal. Então tem que se dedicar, tem que estudar, tem que reforçar esses conteúdos para que a gente possa ter sucesso na utilização da nossa própria língua. O uso das letras na escrita alfabética ele é regulamentado por um sistema ortográfico. É natural que haja uma convenção ortográfica porque nossa escrita vem se constituindo há séculos e porque os critérios que determinam a escolha das letras são diversos, baseando-se não só na fonologia, mas também na morfologia e na etimologia, ou seja, na história e na origem das palavras. Então, o que a gente tem posto hoje, né, como formação linguística, como sistema linguístico, é um processo que vem de uma longa caminhada histórica, pessoal. Então, tipo assim, o que nós temos hoje, que deu certo e que está produzindo bons textos na fala e na escrita, vem de um longo processo histórico de construção desse sistema linguístico. Ele vem de uma maneira natural, a própria natureza da vida própria da língua que oportuniza as transformações e possibilita as transformações em alguns pontos, em outros não. E a questão da fonologia, da morfologia e da etimologia estarem fortemente ligadas ao sistema linguístico em termos de fonologia, que a gente já viu, que é a parte da gramática que estuda os sons da língua, né? A morfologia, que traz as classes de palavras, ou seja, todas as palavras que nós temos à nossa disposição são classificadas em 10 classes de palavras. E a etimologia, que seria estudar essa história e a origem das palavras, tudo isso está estruturado durante séculos, né, na história da construção do sistema linguístico, ou da solidificação ou da manifestação, né, concreta e segura do sistema linguístico como um sistema de comunicação e produção de texto, produção de discursos. As regras ortográficas são várias, e essas regras eu vou passar aqui para vocês, ó, rapidamente, porque vocês vão ter que se debruçar sobre elas e revisá-las com calma no material do PDF que eu vou deixar à disposição.
certo? Então, as regras ortográficas são, não posso dizer que elas sejam simples, mas elas exigem um determinado esforço para serem adquiridas. E a grafia de certos fonemas provoca mais dúvida que a de outros. Então, no português tem essas peculiaridades de que algumas coisas a gente pena um pouco para entender. Muitas vezes porque a gente não usa, mas dentro do contexto escolar a gente tem que usar, a gente tem que ver. Então, outras porque na sociedade a gente tem a dúvida mesmo, né? No uso normal do dia a dia. Então, é o caso dos fonemas, né? S, Z, esse D, né? E o Sh. Apresentaremos a seguir algumas regras ortográficas e alguns contextos de utilização de letras representativas desses fonemas. Então, nós vamos ter aqui, ó, o fonema S, ele vai se representar na escrita por S, 2S, cedilha, SC ou S cedilha, X e XC. Perceba a complexidade da nossa língua, né? Então, você tem que saber que esses sinais gráficos são representados em muitas palavras pelo fonema S. Aqui estão os casos e aqui estão os exemplos que vocês devem estudar, reforçar. E são regras de ortografia, ok? Que a gente aprende dentro da escola, a gente aprende lendo os livros, lendo os textos na sociedade, na nossa vida cotidiana, e a gente vai reforçando esse escrever correto, essa ortografia correta, certo? Cabe ainda observar a grafia das palavras obsessão e obcecado, que costumam ser motivo de confusão no que diz respeito à representação do fonema S. Então, percebam aqui, né? Obsessão, obcecado, em termos de sinais gráficos, há uma variação, né? O fonema S permanece, mas aqui altera do S para o C. Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo no contexto das normas, das convenções escritas, e que na leitura, na escrita, na repetição, a gente acaba assimilando e absorvendo a forma correta de uso da língua, né? Nós temos o fonema Z, que ele vai ser representado na escrita por S, por Z ou por X. Então, aqui nós temos os casos, aqui os exemplos, que vocês vão verificar com calma, estudar cada um com calma depois, ok? Temos o fonema J, né? Que é representado pelo G e pelo J, né? Aqui estão os casos, como diz aqui, ó. Ele vai ser esse fonema utilizado em substantivos terminados em gen, né? Garagem, viagem, fuligem, ó, j. Esse j, que é o G ou J, é um fonema, é um som que vai ser representado por esses dois sinais gráficos, e aqui você tem os casos e você tem os exemplos, né? Muitas palavras, como por exemplo, palavras tupi, africanas ou árabes, que não fazem parte, de repente, do nosso cotidiano aqui no sul, ou a gente não fala tanto, como jerimum, por exemplo, você só acaba conhecendo, né? E se não reforçar essa ideia, não reforçar, você vai acabar esquecendo, mas você sabe que no dia que você quiser escrever corretamente jerimum, você vai no dicionário, você coloca no Google e puxa a palavra, mas evita escrever jerimum erradamente, mesmo que seja uma palavra que você não utilize frequentemente. Agora, viagem, todo mundo utiliza essa palavra com muita frequência. Então, é muito provável que muitos WhatsApp da vida, muitos e-mails da tua vida, tu vai escrever essa palavra, né? Então, é importante que você saiba que viagem escreve com G e você vai pronunciar correto, né? Então, você tem aqui, ó, por exemplo, também, e saber que viagem, na forma de substantivo, é com G, mas na forma de conjugação verbal, né? Viajar é com J, eu viajo, que ele viaje, viagem, viajemos, são formas verbais que já são com J, né? Então você poderia achar que a forma verbal também segue o padrão com G, mas não. Então, por isso que você tem que estudar a regra, saber que com substantivo a forma é uma de representação de sinal gráfico, o fonema é o mesmo, porém o sinal gráfico varia, ok? Preste atenção ao uso da letra J nas palavras berinjela, cafajeste, hoje, jeito, trejeito, jejum, jersey, laje, majestade.
objeção, objeto, ojeriza, projétil, rejeição e traje. Então, todas essas palavras são super comuns, a gente utiliza direto e todas elas com J, tá? O fonema sh, ele é o nosso representado pelo sinal gráfico X, né? Então, aqui nós temos os casos e os exemplos em que você tem a utilização desse fonema, ok? Então, observe a grafia das palavras seguintes com X: a bruxa, cachumba, faxina, graxa, laxante, muxoxô, praxe, puxar, relaxar, rixa, roxo, chale, chatim, xenofobia e xícara. Então, esse fonema sh é representado pelo dígrafo CH em palavras como arroxo, bochecha, chicória, cachimbo, comichão, chope, chuchu, chuva, fachada, fantoche, flecha, linchar, mochila, pechincha, pichar, salsicha. Olha só, pessoal, é o mesmo fonema e tanto com o CH quanto o nosso X amado ali, que é o sinal gráfico, nós vamos ter uma similaridade de uso desse fonema. Então, nas palavras em que já ocorre o CH no radical para representar o fonema sh, não há modificação na grafia após o acréscimo do prefixo em. Cheio, encher, enchimento, chapéu, enchapelado, charco, encharcar, encharcado. Bom, aí, no português, nós temos bastante interessante entender também os conceitos relativos às palavras parônimas e homônimas, né? Então, seria interessante, né, ter essa metalinguagem, ter essa metalinguística na hora de malhar o cérebro, né? Porque por mais que você vá usar de maneira diferente esses conceitos, você vai usar de uma maneira mais funcional e prática no teu dia a dia o português, o fato de você tentar compreender o teu sistema linguístico através de uma malhação cerebral também ajuda no desenvolvimento do raciocínio, né? Então, parece relevante, mas não, ajuda, por mais difícil que seja, né? Então, a língua portuguesa apresenta palavras que se diferenciam ligeiramente na grafia e na pronúncia. Em todos os casos, os significados são diferentes. Elas são chamadas de parônimas. Exemplos, por descrição, que é o ato de escrever, e descrição, ato de ser discreto. Então, aqui nós temos palavras que são semelhantes, só alterou aqui, ó, o sinal gráfico, o E e o I, alterou o significado, há uma semelhança no som, né, das palavras. Emigrar, sair de um país para viver em outro, e imigrar, entrar em um país estrangeiro para fixar residência também. Então, essas palavras são chamadas de parônimas, porque elas são semelhantes, né? Elas variam muito pouco no sinal gráfico. E permanece a diferença de significado, permanece a breve diferença de um sinal gráfico e isso classificaria elas como parônimas, né? Já as palavras homônimas podem ser idênticas na pronúncia, mas diferentes na escrita, que seriam homófonas heterográficas. E nós temos um tipo de palavra também em português que são idênticas na escrita, mas diferentes na pronúncia, que são as homógrafas heterofônicas. Ou nós temos algumas palavras no português que são idênticas na pronúncia e na escrita, que são homófonas, homógrafas. Também, neste caso, os significados entre os pares de palavras são diferentes. Então, percebam a peculiaridade do português, né? Então, nesse detalhar os mecanismos linguísticos e ortográficos, as convenções, a gente se depara com um mundo que a gente não está acostumado, né? Que é um mundo das regras, o mundo das normas e de uma lógica interna à língua que a gente não processa quando usa. Nem tem como, né? Você fica pensando, hoje eu utilizei uma palavra homófona heterográfica. Não, você não faz isso, você usa simplesmente a palavra, mas em um outro contexto, quando você quer pensar sobre a língua, desenvolver o teu raciocínio linguístico, você adentra esses conteúdos. Então, vamos ver alguns exemplos de palavras homófonas heterográficas. Então, homófonas, você pode
entender que o prefixo homo é igual e fona de som, né? Então, o mesmo som, hétero é diferente e gráficas é de grafia, né? Então, a grafia é diferente e o som é igual. Os seguintes pares de homófonas heterográficas usam as letras C, SC, SS, SX e cedilha para representar o mesmo fonema S. Então, aqui, ó, ascender, ascender. Olha só, o som é o mesmo, porém a grafia é diferente e também o significado é diferente. Então, se a gente fosse categorizar essa relação da palavra acender, de iluminar até fogo, com a palavra acender, de subir, nós categorizaríamos elas no português como homófonas heterográficas, que são palavras que têm o mesmo som, mas a grafia é diferente. Diferente só pela variação ali do sinal gráfico C e do sinal gráfico SC, tá? Espectador, aquele que presencia algo, e espectador, aquele que está na expectativa de algo. Mas os sons, né, da palavra são os mesmos. Então, essa seria uma categoria, né, interessante dentro das convenções escritas da gente ter ciência. Depois, nós temos as palavras que são homógrafas heterofônicas. Então, grafia igual e som diferente. Colher e colher. Ou colher, na verdade, aqui, ó, é colher e colher, desculpe. É colher, eu fui pegar a colher, e colher. Começo e começo. Começo e começo, na verdade. É começo e começo, tá? Então, percebam, a grafia é diferente. A grafia é igual, desculpe, e o som é diferente. Esse seria essa classificação. Aqui, homófonas, homógrafas, nós temos som igual e grafia igual. Manga, manga, o que vai variar o sentido. Então, manga de fruta e manga, parte da roupa. Então, o contexto vai te ajudar a entender qual o sentido que está sendo usado. Cabo, parte de um objeto usado para segurá-lo, e cabo, graduação militar, imediatamente acima de soldado. Uso de acentos gráficos na escrita. Embora a escrita não seja uma transcrição da fala, ela procura, em muitos casos, registrar alguns aspectos importantes da pronúncia das palavras com a posição da sílaba tônica. Então, pessoal, acentuar também é extremamente importante, né? Então, vocês viram no fundamental, as professoras explicaram os usos corretos das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, né? Então, aqui a gente vai rever rapidinho, porque dentro dessa convenção escrita, né, os sinais de pontuação e os sinais de acentuação são extremamente relevantes. Então, na língua portuguesa, né, todas as palavras de mais de uma sílaba têm uma das sílabas pronunciada de modo mais acentuado ou mais forte do que as demais. Então, essa questão do som, né, e do ritmo das palavras, ou de uma sílaba ser mais fortemente pronunciada do que outra, essas percepções sutis na produção dos sons nos ajudam a acentuar. Tá? A gramática classifica as palavras de acordo com a sua tonicidade em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Também são considerados tônicos alguns monossílabos. Do ponto de vista da língua falada, todas as palavras, à exceção dos monossílabos átonos, apresentam uma sílaba tônica, mas na escrita só algumas recebem acento gráfico. Isso pode acontecer, né? Então, às vezes, acontece no português a palavra ter uma acentuação, uma tonicidade, uma pronúncia mais forte, mas não há necessidade do acento
porque não convencionou-se assim, né? O uso da acentuação gráfica tem por objetivo registrar o timbre aberto ou fechado de determinadas vogais ou a posição do acento tônico em algumas palavras, né? O princípio geral em que se baseiam as regras de uso dos acentos gráficos é o de assinalar as palavras que fogem do padrão mais comum de tonicidade observado na língua falada. Então, nós temos aqui, fechamos, né, essa parte do uso dos acentos gráficos na escrita. Então, são relevantes, são pertinentes, são essencialmente marcados pela tonicidade, né, ou sílaba ser mais fortemente pronunciada, né, e em alguns casos, mesmo tendo essa forte pronúncia, não há o acento, né? E vamos ver aqui a nota, ó. Lembre-se, as palavras oxítonas são aquelas em que a tonicidade está na última sílaba. As paroxítonas são aquelas em que a tonicidade está na penúltima sílaba. E as proparoxítonas são aquelas em que a tonicidade está na antepenúltima sílaba. Os monossílabos são palavras de uma só sílaba, né? Que podem ser átonos ou tônicos, né? Os monossílabos, eles podem ser fortemente pronunciados ou podem ser fracamente pronunciados. Mas interessante é que que vocês tenham essa ciência, revisem, né? Relembrem das oxítonas, em que a última sílaba é acentuada, as paroxítonas, que a penúltima sílaba é mais fortemente pronunciada e acentuada, e as proparoxítonas, em que a tonicidade vai estar na antepenúltima sílaba, né? Então, aqui, ó, nós temos uma recomendação de que seria interessante vocês hoje estudarem ou revisarem o novo acordo ortográfico, né? Nós temos um novo acordo aí que é de 2018, então esse é o último, que é bom dar uma estudada nesse novo acordo para reforçar as regras de ortografia, certo? Então, aqui a gente tem justamente o que a gente estava falando, né, sobre as palavras paroxítonas. Nós temos no capítulo do livro alguns exemplos, vocês vão... E aqui, ó, as paroxítonas, elas têm uma finalização já meio padronizada, tá? E por isso, você sempre tem que as palavras paroxítonas que estão terminadas em I, IS e US vão receber o acento na penúltima sílaba, né? Então, as palavras proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Quando recai sobre a terceira, a antepenúltima sílaba, a pronúncia forte da palavra tem que acentuar, né? Então, e no caso das oxítonas, nós temos aqui, vamos ver, acho que está no slide anterior. Isso, as oxítonas, então, vão ser acentuadas as palavras oxítonas terminadas nas vogais A, E e O, né, seguidas ou não de S. Então, quando você segue essa regra, da mesma forma, acentuam-se as palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas em ens. Então, você tem as regrinhas, né, do uso dos acentos no que diz respeito às palavras oxítonas e também paroxítonas e proparoxítonas. Feito então, pessoal, seria isso, né? Agradeço pela atenção. Qualquer dúvida, então, a partir do estudo deste material, nós vamos ter as atividades a serem feitas e realizadas. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. E bons estudos a todos.